Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. E hoje, pastora, não estão, eles estão em Foz do Iguaçu, pode ser? Alguém sabe? É, né? Oi? Enfim, eles não estão aqui, mas estão no congresso lá no... Teve o charros daqueles... Foz do Iguaçu, os irmãos que estiveram algumas semanas atrás, então eles estão lá, e hoje, para a graça de Deus, mas com a graça de Deus nós estamos aqui, não é verdade? E eu creio que o Senhor tem algo especial para a igreja dele, e hoje Ele escolheu este servo para trazer a palavra de Deus, e eu queria compartilhar com os irmãos. Não é uma sequência, né? Até porque eu não conseguiria dar a sequência do ensino que nós tivemos nas duas últimas semanas, né, com o pastor Elias. Mas, partindo daquela mensagem, das duas últimas mensagens que o pastor Elias, ele trouxe para a igreja, algo bastante, que mexeu bastante com o meu coração, mexeu bastante com a minha vida. E se você não ouviu essas palavras e outras mensagens que já foram pregadas, tem o canal da igreja no YouTube lá, então não perca. Às vezes deixamos de ser abençoados, né, porque escolhemos olhar tantas outras coisas, ficar tanto tempo em outras situações, do que poder estar se alimentando da palavra do Senhor. Então, se você não teve a oportunidade, foram duas mensagens, se você não teve a oportunidade de ouvir nenhuma das duas, ou ficou uma para trás, não perca e ouça lá aquilo que o Senhor, Ele trouxe ao coração da igreja. E hoje à noite, eu queria compartilhar uma palavra sobre fé, dentro, né, do assunto de um lugar, do assunto de escolhas, daquilo que a gente vai procurar se alimentar, a escolha do alimento, a escolha da mesa. Nós aprendemos sobre o discernimento da mesa. Agora, escolher e querer se alimentar daquilo que eu quero me alimentar. Então, lá na palavra de Deus, fala, não precisa abrir agora, você vai abrir, na verdade, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, você já vai abrindo a sua Bíblia, mas em seguida a gente vai ler. Eu nem vou dizer o capítulo, porque senão você vai ficar lendo e não vai prestar atenção no que eu estou falando. Mas é no livro de Gálatas. E antes de nós lermos, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que você estenda a sua mão aqui para frente e possa estar intercedendo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa agir conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Tudo, Senhor, pertence a Ti, a palavra, ela é Tua, a inspiração, ela é Tua, o Senhor, o convencimento, Ele é do Teu Espírito Santo. E, Senhor, eu estou aqui, Pai, para fazer, Senhor, a Tua obra. Então ajuda-me, Senhor, para que nada fuja, Senhor, do controle da Tua vontade, que nada fuja, Senhor, do controle do Teu querer. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, ajuda, Senhor, a igreja ser preparada, nós, Senhor, como igreja, sermos preparados para recebermos e sermos transformados pela Tua palavra. Que não seja, Senhor, somente mais algumas orientações, mas que seja, Senhor, revelações do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabendo que hoje eu ia pregar, eu dei uma investida no cabelo, sequei até com um secador, né? Dei uma ajeitadinha, fiquei com o cabelinho bem lisinho, bonitinho, dei uma ajeitada, usei uma roupa do meu tamanho, né? Para que nada chamasse atenção, somente a palavra de Deus chamasse atenção nessa noite. Acho que eu consegui. Mas, por quê? Porque eu quero falar sobre a fé.
Lá em 2 Coríntios 5:7 Paulo diz que, porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. E Jesus, lá no livro de Mateus, ele fala ao centurião, que pediu ajuda para o seu servo, em relação ao seu servo: seja conforme a tua fé. Em Mateus 9, Jesus fala para um cego, ele diz a mesma coisa: seja conforme a tua fé. E baseado nesses 3 versos, nesses 3 versículos, até certo momento aleatórios, o que nós podemos ver é que nada é de acordo com a provisão de Deus, sempre será conforme a nossa fé. Por quê? Porque Deus pode fazer todas as coisas, mas nós recebemos segundo a nossa fé. O centurião, o servo do centurião foi abençoado sem mesmo estar na presença de Jesus. O cego estava na presença de Jesus e foi abençoado por causa da fé. E nós, amados, precisamos entender e saber que nós precisamos, que a nossa fé, através da fé que nós temos em Jesus Cristo, porque a provisão dele, ele pode fazer todas as coisas, ela pode nos abençoar, mas ela pode abençoar outros. O centurião queria um milagre para outro, o cego queria um milagre para si. Então a fé, ela não é algo egoísta. A fé, ela é para ser compartilhada. A fé não é algo para mim somente, mas a fé, ela precisa ser compartilhada a todos. Se eu tenho fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que repartir isso. Se eu tenho fé que Jesus transformou a minha vida no momento que eu disse sim para Ele, eu preciso repartir isso, porque a fé, ela não é para ficar escondida em mim. A minha fé não é só para a minha própria pessoa, mas a fé é para ser repartida entre todos. E nós precisamos, uma das primeiras formas de nós termos a confirmação que a nossa fé, ela é suficiente, talvez o tamanho de um grão de mostarda, né? Ela é suficiente, ela também é medida. A nossa fé, ela pode ser medida conforme a medida em que nós compartilhamos. Eu posso simplesmente dizer, eu tenho muita fé. Você pode dizer, daqui a pouco você pode dizer, você tem mais fé que eu. Mas a nossa fé é muito, muito, muito medida por aquilo que nós compartilhamos. À medida que nós compartilhamos nessa fé, nós mostramos que nós confiamos em Deus, que nós sabemos que toda a justiça de Deus, ela vem sobre a nossa vida, que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, que os milagres de Deus vêm sobre a nossa vida. Mas se nós falamos que acreditamos, que temos fé, mas não repartimos isso com o nosso próximo, não ajudamos a pessoa do nosso lado a ter fé, então a nossa fé talvez não seja tão grande quanto nós pensávamos que fosse. Então, esse centurião, ele nos dá uma lição. Jesus, tu nem precisa ir lá, basta uma palavra tua. E ele compartilhou a sua fé, a fé que ele tinha em Jesus. E do cego a mesma forma, seja conforme tu crê, eu creio. Então, não só veja, mas a tua fé te salvou. E é esse repartir da nossa fé, porque a nossa fé, amados, nos traz benefício, lógico, mas a nossa fé, a fé que nós temos em Cristo, como o único Filho de Deus, é o maior prêmio, o maior resultado da nossa fé é a nossa salvação, e nós precisamos repartir essa salvação, esse desejo, esse propósito da fé nas nossas vidas. Viver pela fé, ou por fé, é viver no Espírito. É mais ou menos como se a gente estivesse em às vezes a gente olha os filmes, né? Que o avião, nenhuma turbina mais funciona, o motor parou, é um voo cego, ninguém sabe aonde vai parar. Isso mais ou menos é viver pela fé, para a nossa carne. Viver pelo Espírito, viver por fé, é viver no Espírito,
é um voo cego para a nossa carne, para o nosso eu, mas mais que seguro, se estivermos voando nas asas do Espírito de Deus. Por quê? Porque a nossa carne, o nosso eu, não sei você, mas eu gosto muito de ter controle das coisas. Não, na verdade não. Para mim, sou meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas para muitos precisa ter o controle. Se sair, a sua vida sair do seu controle, se você recebe dia 5 e dia 5 é no domingo, meu Deus, vai atrasar a conta de luz, porque nem lembra que domingo não é cobrado, mas tem que ter o controle de tudo. E viver no Espírito, viver na fé, amados, é ter o controle de nada, é viver nas asas do Espírito Santo de Deus. Mas olha o que é viver uma vida no Espírito. Isaías 40, 29 diz que Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam, os que vivem no Espírito, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eles sobem como águias, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é viver no Espírito. Mas viver dessa forma é desconfortável para a nossa carne. E é sobre isso que eu queria falar, o desconforto da fé para mim. O desconforto da fé para a minha carne. O desconforto de viver pela fé para o meu eu. Porque, se a gente for ver lá em Jeremias 17, diz que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. E se o coração do homem, ele procura se liberar, ele vai acreditar em alguma coisa. Nós somos seres tão limitados, o nosso coração é algo tão limitado, que nós precisamos confiar em alguma coisa, e nós temos dois caminhos: confiar nas obras da carne, ou confiar nos frutos do Espírito. Receber as obras, se alimentar das obras da carne, ou se alimentar das obras do Espírito. E por isso que eu citei a palavra das 2 semanas anteriores, das mesas que são apresentadas a nós. São apresentadas mesas do demônio e mesa do Senhor. São apresentados alimentos, obras da carne, e são apresentados frutos do Espírito. Mas agora, qual é a mesa que eu vou me sentar? E a gente aprendeu isso nas 2 semanas anteriores, por isso que eu não vou retomar essa palavra. E eu queria ler com você Gálatas 5, Gálatas do 5, verso 16 em diante. Que fala assim: digo, porém, o seguinte, vivam no... Vamos lá, só quem tem voz agora. Digo, porém, o seguinte, vivam no... E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E Paulo, pode deixar aberto, depois nós vamos continuar lendo. Paulo, ele explica um pouquinho disso lá em Romanos 8, quando ele diz assim, que na minha carne não habita nada de bom, que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então a questão da nossa vida, o direcionar da nossa vida é uma questão de inclinação. Nós não temos escolha. Nós somos tão vazios, o ser humano, o homem, ele é tão vazio, que ele só anda inclinado. Por isso que eu acho que tem tanto problema de coluna, sabe? Porque ele precisa se inclinar para algum lado. Quando ele se inclina para as obras da carne, ele vive conforme a carne. Mas quando ele se inclina para
segundo o Espírito, ele vive as coisas do Espírito, ele vive a vida no Espírito, e isso é viver na fé, é confiar na fé, é confiar que a obra do Senhor é bem realizada em nós. Sabe, amados, que eu estava pensando sobre a questão de por que nós temos com tamanha limitação, o ser humano tem tamanha limitação que não consegue nem escolher para si próprio. Sabe, às vezes nós dissemos que temos tanta personalidade, tanta autoconfiança, mas a Bíblia está dizendo que nós não temos essa autoconfiança, que nós não temos essa personalidade, nós somos inclinados para o bem ou para o mal, nós não conseguimos andar sozinhos, o ser humano sozinho ele não consegue, ele precisa se inclinar para algum lugar, então é a questão da nossa escolha, para o que nós vamos nos inclinar, qual é a escolha que nós vamos fazer, do que nós vamos nos alimentar. O discernimento da mesa nós já tivemos na semana passada, o ensinamento sobre isso nós já tivemos, a palavra de Deus ensina, de Gênesis a Apocalipse, o que nós devemos escolher. Mas por que nós nos inclinamos para o mal ao invés do bem? Por que isso? Porque nós somos tão fracos, tão desejosos de algo, tão vazios. O homem, o ser humano, ele é tão vazio, e Paulo, ele, como eu falei, na minha carne não habita nada de bom, Paulo está dizendo isso. Imagina eu, o que eu vou dizer, meu Deus do céu, porque se Paulo ele chega numa condição de humilhação como essa, não tem nada de bom, eu preciso me inclinar para o Espírito, sendo o homem que ele era, meu Deus, eu preciso estar de joelho, eu preciso andar só de joelho o tempo todo, para mostrar que eu estou inclinado ao Espírito, porque eu sou homem, eu sou falho, nós falhamos. Só que olha só como é o amor de Deus. Todo mundo conhece, acho que conhece mais a música das 100 ovelhas do que a passagem das 100 ovelhas. E ela fala muito sobre Jesus, aquela passagem das 100 ovelhas, das 99, que quando se perdeu uma, ele deixou as 99, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela. Quando retrata sobre isso, dificilmente lá na Palestina alguém tinha um rebanho desse tamanho de 100 ovelhas, era muito subdividido, eram vários pastores para um rebanho. Quem perdia aquela ovelha não era o pastor que corria atrás, mas o dono do rebanho. O dono do rebanho que corria. Olha, o pastor Cristóvão, quantas ovelhas tem? 10, fechou, né? Berenice, quantas? 9, está faltando uma. Pois é, não, então tu fica aqui, e o dono do rebanho ia atrás, e ele ia até encontrar. Sabe, amados, se na terra tivesse um perdido, eu tenho certeza que Jesus faria a mesma obra, ele deixaria toda a sua glória, para vir recolher, para vir buscar aquele que estava perdido. Se tivesse um perdido na terra, se não fosse tantos pecadores, mas um só, Jesus ele faria a mesma coisa, abriria a mão da sua glória, para trazer de volta aquele que era seu, porque ele comprou, ele me comprou e ele comprou você. E isso, sabe, amados, às vezes nós deixamos, por causa do nosso vazio de homem, porque o nosso vazio de humano, nós deixamos passar esse privilégio, de sermos aqueles que foram responsáveis para que Jesus deixasse a sua glória e viesse buscar. No seu rebanho, faltava alguém, faltava eu, faltava você, e ele se destituiu de toda a sua glória para vir nos buscar. Nós somos ovelhas, Jesus abandonou tudo. Se eu fosse o único perdido, ele viria para me buscar. Você estava perdido, nós estávamos perdidos. Jesus abriu mão de tudo por causa de mim e por causa de você. E às vezes nós não nos inclinamos para o lado dele. Às vezes nós inclinamos para aquilo que o mundo está oferecendo e não nos inclinamos para que o Espírito, porque Jesus ele sobe de volta, mas fica o Consolador.
fica o Espírito Santo. E nós precisamos nos inclinar para viver as coisas do Espírito. Por quê? Porque isso faz com que nós testemunhamos a nossa fé. Vamos seguir na leitura aqui. Nós paramos no 17, 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Paulo, ensinando aos Gálatas, ele fala de todas essas obras da carne que trazem a sua condenação. Mas tem uma questão de lei e graça aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas toda essa condenação veio através dessa palavra, dessa carta de Paulo. Só que é tão maravilhoso que é demonstrado também o amor de Deus através disso, porque é em seguida. Paulo não esperou 3 meses, Paulo não esperou 5 meses. Paulo escreveu na mesma carta que se esse povo, com entendimento e uma vida no Espírito Santo, removesse todas essas obras da carne, eles não permaneceriam vazios, eles não ficariam vazios, mas o Espírito os preencheria do seu fruto. Então, assim, amados, quando nós entendemos que nós precisamos remover algumas dessas obras da carne, e a gente fica meio assim, mas vai fazer uma falta isso aí? Pois é, e agora? O que eu vou fazer se eu não tiver tal coisa? Sabe, o que eu vou fazer se eu não conseguir, se eu não continuar? Me traz tanto prazer, né? Me ajuda tanto, é um conforto para minha carne isso. Mas Paulo está dizendo para eu remover isso da minha vida. E Paulo, ele fala isso e dá um pouco de medo, porque os que cometem isso aqui, não herdarão o reino de Deus. Mas eles dizem assim, também os que removem isso aqui, não vão ficar vazios, mas eles vão ser preenchidos de amor, de alegria, de paz, de bondade. Sabe, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo nunca é incompleta. Viver inclinado para o Espírito Santo nunca vai te deixar vazio, nunca vai me deixar vazio. Se há alguma obra da carne que me preenche, que me deixa confortável, que me deixa feliz, um vício, alguma coisa, que me deixa, eu estou tranquilo em relação a isso, embora eu saiba que eu preciso remover isso da minha vida, e a minha preocupação é ficar vazio. Não, o Espírito Santo é uma obra completa, que ele remove, você busca no Espírito Santo e remove essas obras da carne da sua vida, e ele vem e preenche a sua vida com os frutos do Espírito. E daí a gente lê, sabe como que às vezes nós, crentes, lemos? As invejas, bebedeiras, um traguinho, e uma festinha, como é que eu vou ficar sem isso? Daí quando tu lê os frutos do Espírito, fica assim, amor, vou amar o próximo, sim, eu vou trazer uma alegria, uma paz, sabe, um descaso com os frutos do Espírito, um descaso, sabe, com as coisas que o Espírito Santo pode derramar sobre a nossa vida. E é por isso, por esse descaso, ou essa falta de inclinação pelo Espírito, que passamos boa parte da nossa vida vazios, por causa dessa inclinação, ou a falta dela, a indecisão para onde inclinarmos, que permanecemos durante muitos anos da nossa vida vazios, porque nós não sabemos o que queremos, se nós queremos assumir, ficarmos confortáveis e felizes com as obras da carne, ou ficarmos radiantes com os frutos do Espírito. Mas isso tudo é
preciso saber em qual mesa eu estou me alimentando, de qual mesa eu estou buscando. Sabe, queridos, que se nós vivermos no Espírito, nós precisamos andar no Espírito. É assim como a fé. Não basta nós dizermos que temos fé. Nós precisamos repartir, compartilhar e falar e testemunhar da nossa fé. Que fé é essa que nós guardamos só para nós? Essa fé fede. Nós precisamos repartir a nossa fé, para mostrarmos para o Senhor que nós temos, para mostrarmos ao mundo que nós temos fé. A mesma coisa é vivermos no Espírito. Não basta nós dizermos assim, não, eu vivo no Espírito Santo. Eu faço a minha oração de manhã, eu faço a minha oração antes do almoço, eu venho nos cultos. Não basta isso. Para dizermos que nós vivemos no Espírito, nós precisamos andar no Espírito, escolher as coisas do Espírito, vivermos a vida do Espírito, porque senão nós vamos passar mais alguns anos vazios, porque só o que nos preenche, a nossa carne, nós não temos nada de bom. Paulo falou isso, a Bíblia falou isso, então nós não temos nada, é um vazio, mas o Espírito Santo de Deus nos preenche. Agora, para onde eu vou me inclinar? Qual a escolha que eu vou fazer? No 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui tem todo um contexto que nessa carta aos Gálatas, Paulo ele está trazendo a lembrança sobre a questão da salvação pela graça de Deus, e não pela lei que queriam impor, né, aos gentios, né, trazendo situações da religião judaica. Mas algo que Deus colocou no meu coração foi que houve aqui um ensinamento de Paulo, depois de uma cura de Paulo. No verso 26, ele diz assim, ó, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Eu queria que você passeasse comigo lá no livro de Atos, no capítulo 15. No verso 36, deixa aberto aí. Paulo, aqui, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele já tinha passado por centenas de processos na sua vida. E é tão interessante que ele fala, e existem várias linhas de pensamento, qual que era a ferida, né, de Paulo. Qual que era me faltou o termo agora, meu Jesus, que ele dizia que ele tinha um espinho. Ô pastor, e tem várias linhas de pensamento desse espinho da carne. E eu estava olhando de uma situação, no mínimo curiosa, desse Atos 15, 36, que teve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Está aqui, 36, 15 e 36. Algum tempo depois de todo um concílio, todo um acerto já, ó, a gente vai pregar isso, a gente vai seguir essa linha para os gentios e tal, estava tudo acertadinho, agora é só ir para as viagens missionárias. Se você está um pouco perdido nisso que eu falei, leia o livro de Atos, tá bem? Qualquer coisa pode perguntar depois, agora não vai dar tempo de explicar melhor. Mas em Atos 15, então veio o concílio, veio todo o acerto, ó, vocês vão ensinar dessa forma, tá? Até aqui para os gentios e tal, tudo certo, vamos para as viagens missionárias. E ali eles foram. E daí algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades aonde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. E Barnabé queria levar João, que era chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, porque ele havia abandonado-os lá na Panfilha, e não permaneceu com eles no trabalho.
E aqui no 39 diz assim, ó: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E desentendimentos, só eu tive desentendimento, ninguém mais teve desentendimento com ninguém. Então vocês não sabem daquilo que é um desentendimento. Mas a Bíblia diz que eles tiveram um desentendimento seríssimo. Algumas traduções dizem uma discórdia. E eles se separaram ministerialmente. E o que tem a ver isso com aquela palavra? Sabe, mas... E eu procurei vários, e eu encontrei algumas respostas na própria Bíblia, mas moveu muito o meu coração, porque assim, ó, Paulo escolhe Silas e chama Timóteo para continuar as suas viagens missionárias. E Barnabé fica com o João Marcos, que tinha abandonado eles anteriormente. E eles continuam fazendo o trabalho, mas chega no momento em que eles estão naquela região da Frígia e da Galácia, e eles começam a pregar que a Galácia é o lugar onde é a terra a cidade dos Gálatas. E depois que eles estão ali pregando naquela região da Galácia, então eles queriam ir para a Ásia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu eles de ir para a Ásia. E eu fiquei pensando assim, não teve mais nenhum impedimento, o Espírito Santo não impediu Paulo em nenhum momento mais de ir em suas viagens missionárias, de pregar. Lá em Atos 21, a Bíblia diz que, movidos pelo Espírito, quando Paulo estava se despedindo para ir para Jerusalém, não voltaria mais, e os irmãos em choro, movidos pelo Espírito, tentaram convencer ele, nem debaixo de muita oração, Paulo foi convencido a continuar a fazer a obra de Deus. Mas aqui, o Espírito Santo impediu ele de pregar, impediu ele, naquele momento, de seguir foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Sabe, amados, que é interessante, tu já se desentendeu com alguém, de uma forma, de uma forma assim intensa? A Bíblia diz assim, ó, foi um desentendimento sério. Tu já se desentendeu seriamente com alguém? Qual que é o sentimento que fica no seu coração? Quanto tempo leva para sarar? Já ficou brabo com alguém durante tempo? É natural. Briguei com alguém, familiar, com um amigo, alguém na empresa, pai, mãe, não importa. Aqui, Paulo e Barnabé que cuidou de Paulo. Paulo tinha razão? Eu não sei. Barnabé tinha razão? Também não sei. A questão é que, por causa da razão de um ou a razão de outro, eles se desentenderam. E ali eles se separaram. E logo depois, Paulo, o Espírito Santo disse para ele: não vai pregar na Ásia. Dá uma segurada. Será que o coração de Paulo não precisava ser tratado? Será que o coração de Paulo, ele estava liberto dessa situação? Será que o coração de Paulo estava livre da situação? E eu fiquei pensando sobre, porque é muito interessante que é o único momento em que o Espírito Santo impede alguém de pregar. Foi quando ele estava com o seu coração preso, na situação com Barnabé. Amados, o nosso coração preso nos impede de vivermos a plenitude do Espírito Santo. O nosso coração preso nos impede de viver o propósito do Espírito Santo. O nosso coração preso por alguma situação ou com alguma pessoa nos impede de dar seguimento ao propósito de Deus, de seguirmos o propósito de Deus. Por isso que eu disse que nesse verso 26, não nos deixemos, voltando para Gálatas, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. A briga, o desentendimento foi lá na região da Galácia, e Paulo precisava ensinar que eles não poderiam. Deixa a vanglória, deixa a razão, não provoquem uns aos outros. É como se ele dissesse assim, ó, isso não faz bem, isso me prendeu, isso vai prender vocês,
isso vai deixar dúvidas em vocês, quem vai estar certo, se foi o que eu falei, ou se aqueles que estão pregando agora, vocês vão ficar na dúvida. Mas é por quê? Porque vocês provocam uns aos outros, duvidam uns dos outros, onde o propósito seria só um: respeitar o Espírito Santo, inclinar-se para o Espírito Santo. Mas o coração de Paulo, sabe, amados, não tem na Bíblia, não diz realmente, teologicamente eu não tenho como provar, mas se você se desentendeu com alguém, e durante algum tempo, o coração tu dorme com aquela pessoa, tu bota a cabeça no travesseiro, aquela pessoa deita contigo, enquanto tu não libera aquela pessoa do teu coração, ela não sai do teu pé. E eu fico pensando assim, Paulo andando, e agora aí Barnabé, o que será que o Barnabé está fazendo? E o João Marcos, o que será que eles estão fazendo? Deus abençoe eles lá, eu cá, está tudo resolvido. Não é assim que às vezes a gente faz? Eles lá, eu cá, e é isso aí. Mas olha só, se a gente for acompanhando, lá em 2 Timóteo, quando Paulo já velhinho, ele diz assim, eu preciso que alguns venham para cá, eu estou sozinho, eu estou na cadeia, faz um favor para mim, tragam o João Marcos. Lá em Colossenses 4, Paulo ele escreve aos Colossenses, e começa a falar palavras, elogios a Barnabé, esse homem, Barnabé tal, e assim, e daí lá, Filemon, mais uma vez Paulo, para ensinar Onésimo. Se vocês querem saber de quem se trata, leia lá o livro de Filemon. Mas para tratar, ele disse assim, ele fala novamente de João Marcos. Já havia cura nesse momento, amados. Eu creio que se Paulo não tivesse curado o seu coração em relação a Barnabé, ele não poderia, eu acredito que outras vezes ele seria impedido de fazer a obra de Deus, mas ele queria fazer mais o quê? Agradar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, e se precisasse se humilhar diante das pessoas, ele faria. Não fala aqui, não tem uma situação na palavra de Deus que diz assim, o dia do concerto entre eles, mas que houve concerto, houve, e ele preferiu se humilhar, abrir mão daquilo que ele tinha, sabe, abram mão, foi o que ele ensinou, não nos deixemos possuir de vanglória. Ele abriu mão de tudo, amados, do que ele sabia, do que ele não sabia, do que ele já tinha ensinado, para quem ele já tinha ensinado, porque ele precisava do coração dele livre, para continuar inclinado no Espírito Santo. Nós precisamos, uma das coisas que mais nós precisamos é ter o nosso coração livre, amados, porque se o nosso coração estiver livre, nós temos a condição plena de inclinarmos o nosso coração para o Espírito Santo. Se nós não tivermos o nosso coração livre, nada de bom tem em nós. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Então, eu e você, para vivermos vivendo por fé e inclinados no Espírito Santo, uma das primeiras coisas que o Senhor me ensina, e continua me ensinando todos os dias, e me fortalecendo, é orar para que o meu coração permaneça livre. E isso é desconfortável, é muito desconfortável. Por quê? Porque todos os dias tu tem que chegar na presença do Senhor, e aquilo que o teu coração enganoso está dizendo para ti, contra a pessoa, contra uma situação, contra o emprego, contra você mesmo, falando mal de você, acusando, você sendo o seu autoacusador, e você chega na presença de Deus e diz: Senhor, olha o meu coração falando de novo, enganoso é o meu coração, vem Pai, eu preciso me inclinar para o Teu Espírito Santo, eu preciso viver por fé, mas agora Senhor, eu preciso que Tu dê um jeito nesse coração aí. E daí o Espírito Santo vem e diz, vai falando o nome das pessoas que você precisa orar. O Espírito Santo vem
e diz as pessoas que você precisa perdoar, e o Espírito Santo vem e diz a forma que você precisa tratar, e o Espírito Santo vem e diz quando que Ele quer que você esteja na presença dEle, e o Espírito Santo vem e te acorda de madrugada, e o Espírito Santo vem e faz tu levantar cedo, e o Espírito Santo vem e você começa assim, nossa, que desconfortável para a minha carne, que desconfortável para a minha carne, e quanto mais desconfortável para a carne, mais inclinado para o Espírito você está, e mais você vive nas asas do Espírito Santo, e mais você voa na presença de Deus. E enquanto a sua carne está desconfortável, enquanto você pensa que mais está cansado, aí que você começa a viver a palavra de Isaías 40. Ele fortalece aquele que está cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Se nós vivermos inclinado para a carne, uma hora vai acabar o vigor, uma hora vai acabar tudo, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, e esperar no Senhor é viver por fé, amados. Existem algumas situações em que a gente chega, e aqui eu quero começar a finalizar a palavra de hoje, para a questão do alimento, do que eu vou me alimentar. Amados, não existe vida de crente sem vida de oração. Eu levei um tempo para saber disso, porque assim, orar, todo mundo tem que orar, e todo mundo ora, mas uma vida de oração é um pouco mais desconfortável para a carne, verdade ou não? A partir de hoje, todos os dias, às 3 da manhã, eu vou acordar. O que acontece da primeira 3 da manhã? Não vou levantar. Por quê? Porque é desconfortável para a carne. Senhor, beleza, 3 da manhã é demais, mas às 6 da manhã eu vou levantar. O que acontece nas 6 da manhã? Porque é desconfortável para a carne. Só que quanto mais conforto eu quero dar para a carne, menos inclinado para o Espírito eu estou. Quanto mais confortável com a carne, mais inclinado para as obras da carne eu estou. E quanto mais inclinado para as obras da carne eu estou, mais inclinado para o pecado eu estou. E quanto mais inclinado para o pecado eu estou, mais inclinado para o inferno eu estou. E assim vai indo. Por isso que eu preciso entender e me inclinar para as obras do Espírito Santo, para a vontade do Espírito Santo. E nós fazemos isso, amados, quando nós buscamos o coração de Deus e a sua vontade. E isso também é desconfortável para a carne. Não seria bom tu chegar na presença, agora eu vou entrar na presença de Deus, oh, aleluia, e já o Espírito Santo vir? Não seria maravilhoso isso? Só ajoelhar bastasse? Sim ou não? Sim ou não? É assim? Por quê? Porque primeiro vem a carne, e eu preciso vencer a minha carne. Então eu aprendi isso há poucos dias. Eu aprendi há poucos dias isso. E eu fico, e às vezes fica 10 minutos, às vezes fica 20, às vezes fica 30 minutos e nada de Deus. É verdade ou não, pastor Cristóvão? Às vezes o cara está até trancado ali por causa do medo. Outro dia, até vou contar uma história. Outro dia nós estávamos orando aqui, daí os irmãos não tinham, os pastores não tinham chegado ainda. E não tinha um vento, sabe? Não, foi num sábado, aquele dia os pastores não vieram. Mas foi num sábado, e do nada, sabe quando tem vento aqui, pouco antes da chuva, que dá os estouros assim no telhado? Vocês, quem já ouviu os estouros que dá no telhado? Bum, deu um estouro no telhado. E eu aqui orando. Já me aproximei da porta um pouco, né? Me aproximei da porta. Estava chegando, o Espírito Santo estava assim, nós estava começando a se abraçar. E daí me dá aquele estouro. E eu vou para a porta lá, dou uma olhada, mas não movia uma folha de vento. Não movia uma folha de vento. Eu disse, mas o que é isso, Jesus? Eu queria a tua presença, não a presença do inimigo. E daí eu fui para a rua, né? Tinha clareado o dia, graças a Deus. Tinha clareado o dia, daí eu volto para cá. E daí eu disse, e agora? Perdi o clima. E
coisa aí usada pelo inimigo, perdi o clima, agora não dá mais. O Espírito Santo disse: tu vai parar de orar por causa de um barulho? E eu, tem que ficar ruim, né? Ficar ruim assim. E voltei no período de oração. E amados, para alguém que tinha uma grande dificuldade de orar 20 minutos, faltavam as palavras. Eu desistia, a minha luta contra a carne, eu não ia até o fim, eu desistia um pouco, daí fazia outras coisas. Aquele dia eu orei, longe de 1 hora, porque eu não desisti, sabe, sozinho aqui eu chorava. Daí eu até contei para os adolescentes, eu disse assim: Senhor, eu preciso de bastante coisa, preciso mesmo, tu tá sabendo que eu preciso, mas eu vim aqui hoje, Senhor, porque esse horário é marcado entre mim e o meu melhor amigo. Quando eu disse o meu melhor amigo, meu Deus do céu, sabe, amados, e eu tenho aprendido isso todos os dias. É desconfortável acordar cedo? Claro que é, a tua carne não quer, mas eu quero me inclinar para o Espírito de Deus. Eu preciso estar inclinado para o Espírito de Deus. Eu preciso viver a reprodução de Jesus na minha vida. Jesus não tinha hora, ele subia monte e orava com o Pai. Sabe, a gente quer tanto conforto. Essa igreja aqui toda foi reformada para o nosso conforto. Sabe, a gente faz de tudo e merece, a igreja merece isso. É feito por causa que precisa ser. Mas isso aqui é para o nosso conforto, para que você se sinta bem. Mas o nosso Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. É um desconforto, sabe, Jesus é um desconforto para a nossa carne, mas nós não temos nada, a nossa carne não tem nada. Por isso que nós precisamos viver no Espírito, nós precisamos ser a reprodução de Jesus, a manifestação com santidade, poder do Senhor. E isso vai gerar em nós não só uma fé para recebermos do alto, mas para estarmos mais perto de Deus. Quem mais se arrependeu, quem mais lamenta viver na carne, ou quem mais lamenta viver no pecado, ou lamenta os seus pecados, não foram as pessoas que mais pecaram. Quem mais lamenta os seus pecados não são as que pecam, as que mais pecam, mas são aquelas que estão mais perto de Deus. Como assim? Porque quanto mais perto de Deus, ou quanto mais longe de Deus, você tem menos consciência do pecado. E quanto mais perto de Deus, você tem muita consciência do erro. E aquilo gera um arrependimento genuíno. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais convicção do pecador que nós somos e da graça que nós precisamos, ela vem sobre a nossa vida. Então, amados, se porventura eu e você acabamos vivendo um cotidiano, um erro no cotidiano, um pecado, uma obra da carne, e isso faz parte do nosso cotidiano, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos estar mais perto de Deus, porque se nós estamos acostumando com as obras da carne, é porque nós estamos perdendo a convicção do pecado. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, e para nos aproximarmos mais de Deus, nós precisamos estar inclinados para o Espírito Santo. Vocês concordam comigo ou não? É verdade, gente. Não tem, a palavra de Deus ela fala. Então nosso coração precisa estar sarado. Para quê? Para que esteja inclinado. Pede para o louvor. Porque se nós dissermos que vivemos no Espírito de Deus e não andamos no Espírito de Deus, é mais ou menos como ser um crente ateu, sabe? Um crente ateu que diz, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente, amados. Nós precisamos estar inclinados ao Espírito Santo diariamente na nossa vida. Nós não vamos conseguir sem o Espírito Santo. Eu queria pedir uma ajuda, pode ser o Iago. Me alcança 3 cadeiras aí, Iago, por favor.
O Iago foi ontem em Porto Alegre, num movimento que teve lá para a juventude, com grandes homens, meninos que estão fazendo a diferença no país. Veio bem louquinho de novo. Esse guri, Deus tem algo promissor na vida dele. Posso ouvir o amém? Nós precisamos confiar. Eu falei do Iago individualmente, mas nós temos uma geração que precisa de um avivamento, amados. Senão eles não vão aguentar. Vai ser muita perseguição. Lucas 9 diz assim, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe que nós, como crentes verdadeiros, nós precisamos ter a nossa vida marcada pelo esforço em prol do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele foi ressuscitado ele não se esforça, aliás, me perdi. O crente verdadeiro terá uma vida marcada pelo esforço em prol do reino de Deus. Ele não se esforça para ser salvo, mas ele se esforça porque é salvo. Sabe, essa luta tem que parar no nosso coração. Esse esforço de buscarmos a Deus para sermos salvos, não. Nós nos esforçamos e buscamos a Deus porque nós somos salvos. E nós queremos honrar aquele que pagou o preço para nós alcançarmos a nossa salvação. E isso, amados, é preciso esforço. O tabernáculo, ele era separado em 3 partes, que era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Bem resumido. No pátio, todo mundo poderia estar, exceto leprosos, enfim, outros. Aqui era o lugar preparado para os sacrifícios. Então aqui os sacerdotes estariam. Mas aqui onde era o santíssimo lugar, onde estava a presença de Deus, a arca de Deus, somente era preparado o sumo sacerdote, e ele se preparava para entrar no Santo dos Santos. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos fazer o processo do tabernáculo? Não. Eu quero dizer que até chegar ao santíssimo lugar, até chegar à presença de Deus, nós temos que andar. Você não ajoelha, você não entra no pátio do tabernáculo, você não entra eu escolhi agora, vou buscar a Deus agora, e você já dá um salto para lá. Não dá salto. Aqui eu preciso escolher ficar no pátio. Eu preciso escolher ficar no lugar aonde eu vou me encontrar com o Senhor. É a oração, amados. Eu entro em oração, eu escolhi ficar em oração e tal, mas as coisas não funcionam, daqui a pouco o meu telefone toca, ou alguma outra coisa. Por isso que é importante um lugar separado, aprendi isso também. E eu desisto, e eu saio do pátio, e eu me afasto. Mas não, a carne está tentando me tirar, e eu estou orando, e eu venci a minha carne. E eu venci o sono, eu venci o bocejo, eu venci a falta de palavra. Porque, Espírito Santo, eu estou sem palavra, eu preciso das tuas palavras em mim. Gera em mim o que está no teu coração. E vai indo, quando tu vê, passou meia hora. Perdoa, Senhor, porque fulano de tal, estou com meu coração preso e tal. Daqui a pouco, pau, o Espírito Santo vem. E você entra ali e começa a sacrificar, e você começa a adorar o Senhor tu é lindo. E começa a apresentar ao Senhor, e começa a apresentar a sua vida ao Espírito Santo. Até que você entra no santo lugar, na presença de Deus, aonde nós precisamos estar. Mas para isso, você não vai fazer esse processo uma vez e vai sentar num trono esplêndido e nunca mais vai sair da presença de Deus. Não, porque no outro dia, o que acontece? Tu vai ter que vir de novo, e isso é desconfortável para a carne, mas é algo precioso para o Espírito Santo de Deus. Vamos treinar hoje? Coloca de pé.
para que amanhã de manhã, 4h30, você acorde. Amados, eu estou falando com tanta alegria isso, com tanto entusiasmo, porque eu estou nesse processo uns 40 dias. Estou radiante. Mas olha só o que acontece antes de nós orarmos. Outro dia eu estava aqui orando, e daí fui interceder por uma pessoa. E eu comecei a interceder por uma irmã nossa que está, né, problema de saúde. E naquela hora eu disse assim: Senhor, eu santo que só, né? Na presença de Deus. Estava numa vibe com o Espírito Santo. E eu: Senhor, e agora, Pai? Eu quero me colocar no lugar. Quando eu disse eu quero me colocar no lugar dessa pessoa, me veio um peso. Porque daí eu lembrei como que está a saúde dela. E eu disse: meu Deus, eu não sou capaz de trocar de lugar com essa pessoa. Senhor, perdoa pelo que eu falei. Eu não tenho coragem ainda de trocar de lugar com essa pessoa. E comecei a chorar. Sabe, um peso assim: meu Deus, que tipo de crente que eu sou. Daí o Espírito Santo veio assim e disse para mim: isso não é papel para ti. O meu lugar, o lugar dela, eu já troquei de lugar lá na cruz. Eu sei o sofrimento, eu sei o que ela está passando. Não é tu que vai trocar de lugar com ela, eu já troquei. Então tu só faz o que é o teu papel. Ame essa pessoa, ore por ela. No outro dia, ela me mandou uma mensagem. É da Zilda que eu estou falando. No outro dia ela me mandou uma mensagem que ela tinha feito de manhã uma químio. E tu sabe quando a pessoa manda para ti assustada do que pode estar acontecendo? Que ela disse que aquilo nunca tinha acontecido com ela. Estava insuportável passar por aquilo. E eu disse: não, Zilda, vamos interceder, vamos orar. E daí no outro dia de manhã eu vim, porque ela ia voltar para o hospital. E daí, não sei se as notícias seriam muito boas. E ela ia voltar para o hospital. E quando eu volto, no outro dia de manhã, eu entrei na presença de Deus. E comecei a orar por ela e disse: Senhor, tu não nos deve nada, Senhor. Tu não nos deve nada. Mas, Senhor, tu pode, tira, de uma forma ou de outra, tira o sofrimento dela, Senhor. Sabe, e parecia que eu estava sofrendo, mas eu não sei o que ela está passando. E daí eu mandei mensagem, umas 10h30 da manhã para ela, eu mandei mensagem. E daí começou eu e ela a chorar dos áudios. Não pagamos imposto para chorar. Ela me disse assim: ó, eu não sei que milagre aconteceu, Jeff, mas eu estou sem nada de dor. Ela foi curada, eu não sei, mas eu sei que naquela hora o Senhor respondeu a oração, cessou o sofrimento dela. E ela testemunhando, meu Deus, eu disse: Senhor, nós precisamos da Zilda, Pai, porque o teu evangelho seja espalhado. Ela prega dentro do lugar da quimioterapia. E eu disse: meu Deus do céu, que crente que eu preciso ser. Mas por que isso, amados? Porque ela é só um bom modelo de cristão? Não, porque ela está inclinada ao Espírito Santo. E eu aprendi isso, eu tenho aprendido isso. Vai dizer: e eu posso dizer nada, amados, eu estou nesse processo há alguns dias, mas eu tenho tanta coisa para falar já, que se eu começar a falar, vocês vão brigar comigo por causa do horário do culto. A única coisa, a maior coisa que eu aprendi, é que depois que nós chegamos na presença de Deus nesse lugar, nos é apresentado muitas outras formas de sair da presença dele. E daí nós temos que voltar. E isso é esforço. Isso é esforço, é dedicação. Isso é esforço. Outro dia, quando nós pintávamos aqui, eu falava com o Diego, e ele me disse como que Jesus chegou até ele. É de arrepiar. Só que são experiências, não é para um ou para dois, é experiência para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então creia que o Espírito Santo pode se apresentar da forma mais inimaginável que tu possa ter, porque não somos nós que escolhemos a forma. Nós escolhemos a forma de chegarmos até o Senhor, mas nós
ouvimos e esperamos a forma que Ele vai chegar até nós. Amém? Quantos querem viver essa verdade, essa realidade, de experiências com Deus, sabe, de matar a sua carne, sabe, deixar a carne, liberar o seu coração, para viver inclinado para o Espírito Santo, para viver o melhor do Senhor. Eu sei que falta 10 minutos para as 9, também não me interessa. Se quiser eu oro pelo final, e quem precisar ir para casa, a gente vai para casa, mas eu não perderia o que o Espírito Santo tem para fazer essa noite. Eu queria convidar aqui, se você quiser, amados, e ninguém é obrigado a nada, você sabe disso, mas quiser ter um novo momento na presença de Deus, inclinar-se para o Espírito Santo, não deixar a sua vida vazia, porque se a sua vida ficar vazia, vai vir muitas coisas, vai vir doença, vai vir depressão, vai vir angústia, vai vir tristeza. O diabo ele é um maldito, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele não tem lugar para isso. Se nós deixarmos a nossa carne vazia, ele vai usar de todas as formas que for para te impedir de estar na presença de Deus. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, ele não tem lugar. Então, se você quer ter essas experiências, e não só experiências aleatórias, mas uma vida de experiências com Deus, uma vida de palavra, de viver a palavra do Senhor, eu quero te convidar para vir até a frente. E queria pedir que o pastor Cristóvão, o pastor Elias, o pastor Elvio está um pouquinho ruim da garganta, mas pudesse